Olá, no PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o Programa de Capacitação de Pessoas com Deficiência e Reabilitadas pelo INSS. O programa existe há 10 anos e o objetivo é capacitar os participantes para inserção no mercado de trabalho. Recebemos no estúdio a professora Rosa Maria Correia, coordenadora do projeto. Rosa, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Rosa, como que surgiu a ideia de fazer esse programa de capacitação? Bom, existe uma lei que a gente chama de lei de cotas, que assegura às pessoas com deficiência e reabilitadas no INSS o acesso ao trabalho. Ou seja, toda empresa que tiver mais de 100 funcionários, ela deve ter nos seus cargos pessoas com deficiências ou reabilitadas no INSS. A porcentagem é de 2 a 5%, né? Então, se ela tiver 1.000 funcionários, é 5%. Né? E isso nos fez perceber que existia uma legislação, mas essa lei não estava sendo cumprida por vários motivos. Um primeiro motivo é pela falta de capacitação das pessoas com deficiências. O segundo é o baixo nível de escolaridade, porque a gente sabe que as pessoas com deficiência, historicamente, tiveram vários direitos negados. Um deles, a escolaridade. Então, elas têm um baixo nível de escolaridade, às vezes nem o ensino fundamental completo. O outro fator é porque também na época, quando a gente criou o programa, não havia ainda uma fiscalização, né, dessa legislação, ou seja, uma política que assegurasse realmente a inserção dessas pessoas com deficiência e reabilitadas no mercado de trabalho. Aí nós criamos na época, na tentativa de, pelo menos, criar condições para capacitar essas pessoas, para que elas tivessem a possibilidade, né, inclusive incentivando os nossos alunos do programa a voltar a estudar, a dar continuidade aos estudos, porque com isso eles teriam uma maior oportunidade. O projeto o programa de capacitação começou em 2004. Sim. Nesses 10 anos, a equipe do programa percebeu uma melhoria na fiscalização por parte do governo, na capacitação dos reabilitados ou deficientes? O que a gente tem percebido é uma maior atuação do Ministério do Trabalho, né? Que vem fiscalizando mesmo, entrando em contato com as empresas, verificando. No primeiro momento é um ajustamento de conduta, ou seja, é mais de orientação, de que a empresa assuma um compromisso junto ao Ministério para que ela cumpra a cota. E na medida em que a empresa não consegue, né, não segue a legislação, aí sim vem a multa, né, sobre a que a empresa teria que pagar, é claro, né? Bom, além disso, o que a gente observa é que as pessoas com deficiência, principalmente, vem aumentando o nível de escolaridade. Então a gente vê, né, ao longo desses 10 anos, que os nossos alunos, quando a gente volta e liga para eles e pergunta, nós estamos fazendo uma pesquisa, né, para ver o impacto do nosso programa, eles já concluíram o ensino fundamental, estão fazendo o ensino médio, ou concluíram o ensino médio, alguns estão inclusive entrando para a universidade. Então a gente vê um interesse e uma motivação por parte dos alunos a dar realmente continuidade aos estudos. E eles procuram, dentro do próprio programa, outros cursos, fazem um curso, né, e a partir daquele curso procuram outros cursos, né, que sejam de interesse deles para continuar se aperfeiçoando. E a gente tem tido retorno de alguns alunos que, inclusive, logo após o curso, né, ou um tempo depois do curso, conseguem um emprego no mercado de trabalho, né. A gente tem um curso em especial, que é o auxiliar administrativo, que parte da parte prática dele é realizado em empresas parceiras, né? E eles têm ficado empregados nessa empresa. Então, a gente tem um percentual aí de 50% desses alunos que acabam sendo convidados para ficar na empresa. E como que funciona o programa? Quais são as atividades? Bom, normalmente as pessoas, ao fazer a inscrição, eles passam por uma entrevista, e nessa entrevista a gente apresenta os cursos, tenta identificar assim, qual é o projeto de vida, né, profissional principalmente dessa pessoa, para tentar identificar um curso que o auxilie. Feito isso, então, né, a gente o coloca num curso. Ele realiza ao longo do semestre esse curso, normalmente é no mínimo 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou na parte da manhã inteira, ou na parte da tarde.
nas várias unidades. E a gente tem uma programação também de enriquecimento cultural. Então, além das aulas, a gente promove uma aula inaugural e que a gente sempre apresenta, né, a nossa equipe, traz pessoas para falar com eles, né, assim, de temas que sejam de interesse deles. Durante o semestre, a gente já tem instituído o seminário que chama Semeando Conhecimento, em que a gente faz um levantamento junto aos alunos de temas de interesse deles. Então, a gente traz filmes, traz música, informações sobre os direitos, conhecimentos nas áreas diversas, né, que eles apresentem nesse levantamento. E a gente termina o semestre com uma cerimônia de encerramento em que a gente chama todos e faz uma confraternização, eles fazem apresentações culturais, né? Então, a gente tem não só o curso, mas tem essas atividades. E durante o curso, esses alunos, eles têm o acompanhamento, além do instrutor, ele tem o acompanhamento de um estagiário da psicologia que oferece o plantão psicológico, que é um atendimento psicológico de urgência, né, a partir da demanda dele, e faz um acompanhamento que a gente chama de assessoramento psicopedagógico, em que esse aluno extensionista da psicologia acompanha o processo de aprendizagem dos alunos em sala de aula. E Rosa, quem pode participar do programa? Todas as pessoas com mais de 16 anos que tenham alguma deficiência ou estejam em processo de reabilitação pelo INSS. E como que faz para poder participar do programa? Basta ligar e marcar essa entrevista. E aí, depois da entrevista, ele será encaminhado? Sim, normalmente a gente faz essas entrevistas no final do semestre, exatamente para se organizar para o semestre seguinte. Uhum. E as inscrições estão abertas? Estão. São gratuitas? Bom, a inscrição, a pessoa liga, marca a entrevista, não só essa entrevista é gratuita, como todo o curso é gratuito, né? O material que ele recebe é totalmente gratuito. E qual que é a participação dos graduandos nesse programa? Nós temos graduandos de cursos da psicologia que acompanham, oferecendo o plantão psicológico e o assessoramento psicopedagógico. Nós temos alunos que também são instrutores, né, que dão cursos, além da gente ter os funcionários que são instrutores e que são funcionários da PUC. Uhum. E quais são os cursos oferecidos dentro do programa? Bom, nós temos o Informática Básica, que ensina o Windows, o Word, Excel, Internet. Nós temos o mesmo curso, com o mesmo conteúdo, mas com diferencial, porque ele é para pessoas cegas, então eles usam o software NVDA. Então, todos os comandos são diferentes, mas o conteúdo é do Windows, Word, Excel, Internet. Nós temos o massagem terapêutica, o auxiliar administrativo com rotinas informatizadas, né? O inclusão digital, introdução à cidadania e o materiais recicláveis, ou seja, artesanato com materiais reciclados. E esses cursos, cada um tem uma durabilidade diferente, porque aí depende do conteúdo programático, né? E os alunos têm a oportunidade de aprender, né? E se eles têm uma frequência exigida mínima, que é de 75%, e têm um bom desempenho, eles recebem no final o certificado. Às vezes, eles não recebem, porque o tempo que foi oferecido, ou mesmo a metodologia, não foi suficiente, então ele tem a oportunidade de fazer de novo o curso, né? Mas aí a gente faz um acompanhamento, uma orientação para que isso aconteça. Uhum. E quais são os resultados que vocês percebem entre os participantes do programa? Olha, a gente tem nítido, assim, primeiro a troca de experiência entre eles. Então, assim, na maioria as pessoas têm algum tipo de deficiência, né? Então, ali se torna um espaço de reconhecer no outro as mesmas características, dificuldades, vivências e compartilhar essa experiência e as soluções, principalmente, né? Segundo, assim, a gente vê uma melhora na autoestima significativa, né? Porque algumas dessas pessoas, e é um número significativo, a gente pode dizer uns 40% ou mais, não estavam estudando, só estavam em casa, não estavam trabalhando, né? Então com uma vida social muito restrita à família, né? E a possibilidade de sair de casa, de vir fazer um curso na PUC, então isso dá um status, né, por ser numa universidade,
A gente tem o curso, por exemplo, de inclusão digital e o de introdução à cidadania, principalmente, que é especialmente para as pessoas com deficiência com maior dependência, né, da família. Então, nesse curso, a gente trabalha exatamente isso. E eles, né, às vezes, tem irmãos, por exemplo, a gente tem vários relatos. O irmão estuda numa universidade e ele também está. Então, quer dizer, ele é uma pessoa da família, que já é um adulto, que não estava na escola, que não estava trabalhando, aí de repente ele vai para estudar e ele vai estudar numa universidade, igual o irmão. Então isso tem um efeito muito positivo, não só sobre a autoestima dele, mas para o relacionamento familiar, né? Ele amplia o seu relacionamento, a sua rede de amigos. Por um outro lado também ele começa a querer sair, a voltar a estudar, né? E quando a família incentiva é ótimo, porque isso vai promover o desenvolvimento pleno dessa pessoa, com todas as limitações, mas ele pelo menos vai ter a oportunidade de ter trabalho, de ter educação, de ter uma vida sociável, né? Social e tal. E outra coisa que a gente vê, além dessa questão da autoestima, da troca de experiência, é a questão da possibilidade, assim, de entrar no mercado de trabalho, né? A gente sabe que hoje as empresas estão procurando, estão tendo ainda dificuldades, mas com uma capacitação ele tem melhor oportunidade, não só de entrar, mas principalmente de estar no seu trabalho e executar uma função, né? E se sentir útil dentro da empresa. Porque às vezes as empresas contratam para cumprir a cota, mas a pessoa chega lá e não sabe fazer nada. E também não tem ninguém que pare para sentar, para ensinar, né? Então, se ele já sabe, né, ele vai também se sentir útil, vai se sentir como os demais colegas, né, sendo produtivo dentro da empresa. Rosa, muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. As inscrições para os cursos gratuitos do Programa de Capacitação de Pessoas com Deficiência e reabilitadas pelo INSS para o mercado de trabalho podem ser feitas até 18 de junho. Acesse o site pucminas.br/proex e saiba mais. Você também pode ligar para 31 3319 4082. Envie sua dúvida, comentário ou sugestão para o e-mail que aparece na tela, puccomunidade@pucminas.br. Espero você no próximo programa. Até lá!